E aí, será que entrar nessa relação é uma furada? Lição do dia número 21. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre entrar em relacionamentos, entrar em novos relacionamentos. Eu tenho pensado bastante sobre isso nas minhas próprias relações, mas eu estou vivendo um momento da vida em que eu estou cercado por tanto pacientes quanto amigos que estão vivendo coisas muito curiosas. Eu vou tentar preservar a identidade de todo mundo aqui com a minha narrativa, falar um pouco mais de mim do que dos outros, mas eu estou muito refletindo sobre isso. Sobre aquele momento em que a gente começa a se relacionar com alguém, tem ali bandeiras vermelhas sendo hasteadas e a gente tem que decidir se a gente vai entrar naquilo ou não. E eu fiquei pensando, até estava falando com a minha própria terapeuta, de terça-feira é o dia que eu faço terapia, falando das minhas relações. Quantas vezes eu entrei em relações e que a pessoa me disse no primeiro, no segundo dia alguma coisa, de que eu sabia que aquilo poderia ser um problema, eu ignorei, e aí meses depois, ou anos depois, ou semanas depois, quando a relação acabou, ela acabou exatamente pelo motivo que eu já sabia lá no começo que ela ia acabar. E como a gente vai ignorando isso, né? Como a gente vai olhando para essas bandeiras vermelhas que se abanam no nosso caminho e a gente ignora. Eu tenho um amigo vivendo um momento onde ele está se apaixonando por alguém que ele imagina que não deveria se apaixonar. Eu tenho também uma paciente que está entrando numa relação que ela sabia que não tinha que entrar. Eu tenho uma supervisionanda lidando com essa questão também. E é curioso, porque do lado de fora, o conselho que a gente costuma dar é: não entra por aí, olha como isso vai dar errado, olha... Mas quando eu olho para a minha própria vida, eu fico pensando que eu deixei de ignorar muitas bandeiras vermelhas. E pensando processualmente, esse é o meu questionamento, é o questionamento que eu estou comigo até agora. Eu fiquei pensando, será mesmo que a gente precisa ignorar essas bandeiras vermelhas? Porque apesar de eu ter entrado em relações que acabaram exatamente pelo motivo que eu sabia que ia acabar, eu aprendi tantas coisas nessas relações, eu desconstruí certezas, eu flexibilizei valores, eu me compus, eu me decompus. E fiquei pensando que quando a gente está vivendo a vida, né, a gente é tão bom para julgar o outro, mas a gente se esquece que tá na vida é processo, é processual, tem a ver com o que a gente vai aprendendo no dia a dia, no decorrer das relações. E eu não sei se dá para dizer que, porque a gente já sabe, quando a gente está entrando numa coisa que vai dar errado, que aquela relação, aquela experiência não vale a pena. Porque junto com o que deu errado, tem tanta coisa que dá certo, né? Então, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre qual é esse limite, né? Qual é o limite do que a gente tem que respeitar, de não entrar, de realmente olhar para a bandeira vermelha e ser um big não, né? Qual é esse limite? Quando que uma bandeira é realmente uma bandeira vermelha ou só uma bandeira amarela? Eu realmente não tenho essa resposta, assim, ainda não tenho, de pensar que limite é esse, né? Eu sei algumas coisas que eu preciso, assim, eu tenho uma necessidade afetiva, uma necessidade de troca, de construção, e já me coloquei em relações que não podiam me dar isso, mas isso significa que eu não aprendi nada? Então essa lição do dia é um pouco uma reflexão sobre o que a gente faz com essas bandeiras vermelhas, né? Será que a gente avança, apesar das bandeiras vermelhas, e depois lida com o fato de que elas estavam lá? Será que a gente retrocede? Uma coisa que eu já sei, que eu acho que é uma coisa importante, é não ignorar. É não fingir que elas não estão lá, é saber que tem um risco, né? E aceitar o risco. O que eu acho que não pode fazer é ver a bandeira, entrar e depois falar, eu não sabia. Né? Quer dizer, sabia. Acho que é importante a gente ser franco com a gente mesmo. Mas eu tô aqui considerando o que fazer com essas bandeiras vermelhas que se abanam no meio do caminho, né? O que fazer, qual é o conselho mais sábio para dar para o amigo, para o paciente, para o supervisionando, quer dizer, para todas essas pessoas que estão orbitando à minha volta e que estão entrando em relações ou não entrando, ou quer dizer, lutando com esse aspecto. Eu queria ouvir de vocês um pouco. Eu realmente não tenho aí uma resposta clara. A princípio, o conselho que eu tenho dado, que eu tenho pensado junto com essas pessoas é não ignorar as bandeiras, né? Se quer entrar, entra sabendo que essas bandeiras estão lá. Mas eu não sei ainda qual é o limite, né? Então, eu acho que a lição do dia de hoje é: vamos ficar atentos
as bandeiras vermelhas. E quem sabe na lição de amanhã, hoje, daqui a alguns dias, essa reflexão se amadureça um pouco mais e eu consiga trazer para vocês algum pensamento mais específico. Mas eu queria ouvir vocês. O que você pensa sobre isso, né? O que você faz com as suas bandeiras vermelhas? Você avança? Você para? Vamos trocar, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.